dos encontros, né? A pedagogia dos encontros, ou do encontro, dos encontros de Jesus com os mais diversos tipos de pessoas, seus dias, e que tem muito para nos ensinar, cada encontro desse. Então, o encontro de hoje é com o leproso, e o texto que a gente vai tratar é esse de Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 a 45. Nos diz assim esse texto: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado também pela tua disposição de encontrar-se conosco em Jesus Cristo. Quando o Senhor encarnou, o Senhor concretizou o encontro anunciado desde o Éden, quando pecamos. E muito obrigado, porque enquanto esteve aqui conosco, em carne, o Senhor teve vários encontros com pessoas como eu, como os meus irmãos e irmãs, e muito a nos ensinar com cada um desses encontros. Que a tua graça possibilite cada um de nós, nessa manhã, aprender com este encontro especial aqui. Em nome de Jesus, amém. A gente poderia dar vários nomes para esse encontro, não é? Se a gente for pensar de forma mais descontraída, até cômica, a gente pode falar desse desejo incontido de fofoca do curado aqui, que não se conteve, mesmo apesar da advertência severa de Jesus, não é, para que ele mantivesse a discrição, mas ele não se conteve, né? O melhor não é a cura, o melhor é falar sobre ela. Esse é o nosso lema muitas vezes, né? O melhor não é a experiência em si, o melhor é poder depois noticiá-la, não é? A gente vive muito nesse mundo, mas a gente vai voltar a isso no momento posterior, não é? Mas o que eu quero é que a gente possa compreender o impacto desse encontro de Jesus com este homem. Mas desde já eu queria o seguinte, propor uma coisa para vocês. Para que esse texto ganhe vida e propriedade para mim e para você, a gente precisa tentar passar ao largo de detalhes do texto, que é o que a gente quase sempre se apega. Por exemplo, a descrição da doença que tinha aquele homem. Isso pode nos afugentar da identificação com a experiência dele e com a experiência do texto, porque você pode pensar assim: eu não tenho a doença específica dele e nenhuma doença crônica nesse porte aí que me faça me identificar com ele. Acredite, isso é um detalhe dentro do texto para mim e para você. Então a gente não pode se apegar muito a isso, senão a gente não vai criar identidade com o texto e a gente não vai se colocar dentro do texto, para a gente entender o que é que o texto está requerendo de mim e de você. Então esse é o primeiro exercício. O outro é que a gente, para entender esse texto aqui, a gente vai precisar também compreender o impacto que esse milagre teve
na vida deste homem aqui, tá certo? Vocês estão cansados de saber, eu já falei aqui muito isso, mas mesmo se eu não falasse, vocês já saberiam disso de tantas outras fontes, né? Que a lepra naquela época era uma doença muito debilitante, não somente física, mas social e cerimonialmente também, tá certo? Então, para a gente entender a extensão desse milagre, a gente precisa entender isso, porque não foi só uma cura de uma doença que na época não tinha cura e o tratamento era muito precário, em quase absolutamente nada adiantava os tratamentos paliativos para essa doença. Mas não, a gravidade talvez maior dela não era a parte física, era a parte social e cerimonial, a parte religiosa dessa doença. Então ela promovia, além das dores físicas, exclusão social extrema, não é? Se você ler o livro de Levíticos, lá no os capítulos 13 e 14, que legisla sobre a situação do leproso na sociedade de Israel, e que ainda era vigente na época de Jesus, a gente vai perceber que essa pessoa era considerada ritualmente impura, ela devia morar fora dos muros da cidade, tá certo? Você pode até pensar de forma bucólica assim, poxa, morar fora dos muros é morar, talvez comparando com os países mais desenvolvidos, né, nos subúrbios das grandes cidades, ou seja, naqueles lugares bem nobres, assim, com aquelas casas maravilhosas em estilo colonial, não é, alguma coisa assim. Mas morar fora das muralhas significa o seguinte: você é o primeiro alvo de toda incursão guerreira naquela época, porque morar dentro das cidades era um privilégio para algumas pessoas, porque elas de certa forma estavam protegidas pelas muralhas. Quem estava nos arredores era aquilo que tem uma expressão que eu conheci muito na minha época, não sei vocês, não sei, ela parou um pouco de ser usada, mas é conhecida como bucha de canhão, não é? Ou então boi de piranha. É aquela pessoa que leva sempre a desvantagem primeiro, não é? É a primeira pessoa a ser atingida, tá bom? Tão ruim quanto isso era morar nas muralhas, que também depois dessas que moravam nos arredores, caso dos leprosos, aquelas pessoas que moravam nas muralhas, que eram pessoas paupérrimas e muitas vezes prostitutas, como era o caso de Raabe, que morava na muralha. Então, numa incursão guerreira, eram as primeiras pessoas a serem alvejadas pelo invasor, tá certo? Então, o leproso ele era obrigado a viver fora das muralhas da cidade. Ele tinha, na verdade, que cobrir o seu rosto, usar, não é por precariedade somente, mas usar roupas rasgadas, era obrigado a usar roupas rasgadas. Então, além da doença dele, ele tinha que performar esteticamente a sua miséria pública. Então, ele usava roupas rasgadas, ele tinha que gritar, sempre que alguém chegava a certas distâncias, ele tinha que gritar: impuro, impuro. Ele era obrigado a fazer isso. Tá certo? Então, essa era mais ou menos a situação de uma pessoa com lepra naquela época. Era uma morte em vida, com certeza, era uma morte em vida. E dentre tantas outras coisas, tinha o tabu do toque. E aí é que a gente vai começar a entrar um pouco no caráter revolucionário desse texto aqui. Tá certo? Ele gritava impuro, impuro, porque não podia chegar a certa distância. Imagine tocar naquela pessoa. Existem alguns preceitos e algumas situações que implicavam em transmissão de impureza naquela época, como, por exemplo, você tocar num defunto ou no esquife de um defunto, coisa que Jesus fez, tanto tocando no morto quanto no esquife, né? Assemelhar ao nosso caixão hoje em dia. As pessoas que carregavam o esquife, elas ficavam impuras, geralmente eram pessoas da família, então elas pagavam esse preço, ficavam impuras durante um tempo e depois iam se purificar com o sacerdote,
Tá certo? Vocês lembram que Jesus interrompeu um cortejo fúnebre e tocou no esquife. Tá certo? Tocou no caixão. Não era um caixão vedado como o nosso, de hoje em dia. Tá certo? O que teoricamente tornaria Jesus impuro. Então tinha isso. A pessoa, a mulher, durante o período da menstruação, ela também não poderia ser tocada, porque isso passava a impureza. Tá certo? Então, tinham algumas regras, mas nenhuma delas era tão ruim, tão perigoso, como tocar no leproso. E Jesus faz isso aqui no texto. Então, essa era mais ou menos a situação em que esse homem que se encontra com Jesus vivia e passava. E eu queria que a gente então aprendesse algumas lições com esse texto, com esse encontro aqui. Então a primeira lição é que Jesus cura aquilo que nem a religião, nem qualquer outra filosofia de vida é capaz de curar. Ele faz isso, perceba o versículo 40, que diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Eu quero me ater só nesse versículo, que ele é de uma riqueza muito grande. Primeiro, o versículo começa com uma quebra de protocolo. Jesus vai quebrar o protocolo, mas perceba que nesse texto específico, Jesus quebra o protocolo no segundo momento. O primeiro a quebrar o protocolo é o próprio leproso. Porque enquanto a lei dizia que ele devia manter distância, avisar aos desavisados em determinada distância, se aproximando dele, que ele era impuro, ele toma a decisão contrária a isso. Ele se aproxima de Jesus, quebrando o protocolo, e ao invés de afugentar Jesus com um grito de impuro, ele pede misericórdia de Jesus. Ele pede para que Jesus possa purificá-lo. Então essa é a primeira quebra de protocolo aqui. Tá bom? Às vezes a gente está preso a alguns protocolos religiosos e a gente então não quer tomar certas iniciativas de se aproximar de Jesus. Isso precisa ser rompido em nós. Mas aqui tem uma coisa interessante. Não sei se você percebe que o leproso, ele não pede cura, ele pede purificação. Preste bem atenção nisso. Ele pede purificação. Isso é muito importante. E é aí que eu digo que a religião não poderia curar, porque a religião era a doença, nesse caso. Ele não pede assim: Senhor, purifica-me, ou cura. Eu sofro tanto com essas feridas, eu sofro tanto com as consequências disso aqui, as dores, o incômodo. Eu tenho noites horríveis porque eu não encontro uma posição para dormir, para deitar, enfim, todo o incômodo físico que isso causava para ele. Acreditem, por mais que isso seja doloroso, ou que fosse doloroso para ele, tinha algo mais doloroso ainda, que era a impureza social e cerimonial dele. Essa era a dor principal que ele vivia. Tanto assim, que ele não pede cura física, ele pede purificação. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, cura-me da doença que a religião colocou em mim. Porque algumas formas de religiosidade são adoecedoras. Nós já vimos isso em outras ocasiões. E nesse caso, a religiosidade dos dias dele e do grupo no qual ele estava inserido, no coletivo no qual ele estava inserido, era uma religiosidade extremamente adoecedora, que tornava o drama físico dele algo acessório diante da tirania, da dor, do sofrimento que eram infligidos a ele pela religiosidade.
Então esse encontro é o encontro da libertação daquilo que a religião não pode curar, porque ela foi o agente adoecedor. Daquilo que muitas filosofias não podem curar. E Jesus é esse que cura a gente desse tipo de enfermidade. Então esse é um encontro que muitos de nós, ou talvez todos nós, precisamos. Essa purificação que Jesus traz para a gente. Não a purificação pelos ditames da religiosidade, mas a purificação de nos sentirmos livres depois do encontro com o Senhor, com Jesus. Então essa é uma primeira lição que eu gostaria que nós aprendêssemos hoje. Segundo momento, esse texto também, ou nesse texto, Jesus nos ensina aquilo que eu vou chamar de compaixão prática, não é? Se estivesse falando para uma turma de teólogos, eu ia falar de praxis compassiva, mas isso aí seria para um outro momento, não é? Mas é a compaixão prática. A compaixão prática. É interessante que no versículo 41, a expressão usada aqui para falar dessa compaixão que Jesus teve, da misericórdia, do sentimento, do afeto que moveu Jesus, é uma palavra que dá a ideia de algo que remexe as entranhas, que mexe nas entranhas. É uma forma do idioma daquela época falar de algo que é profundamente perturbador para quem sente. É algo que, numa linguagem hoje que a gente usa comumente, é visceral. Trata de vísceras, né? Aqui no texto é exatamente isso. É uma compaixão visceral. Não é aquele sentimento de impacto apenas de momento. Quando a gente vê, às vezes, algumas cenas, a gente tem aquela compaixão que vai durar aquele momento em que fomos impactados por aquele fato. Mas diante de um outro estímulo mais legal, a gente acaba esquecendo daquilo, e talvez aquilo volte vez ou outra na nossa mente, mas a gente providencia sempre formas de apagar, de afastar aquilo ali. Mas esse tipo de compaixão que Jesus sentiu, não dava a ele a possibilidade de suprimi-la, de esquecer. Não é dizer o seguinte: não, eu vou ali assistir um jogo da Copa. Se fosse o de ontem, ele ficaria mais contrariado ainda. Tá certo? Não, eu vou fazer uma outra coisa. Não tinha como disfarçar, não tinha como ignorar. Então é o tipo de compaixão que a gente precisa aprender com Jesus. É essa compaixão que não nos leva apenas a sentir, mas nos leva a solidarizar-nos. É essa muitas vezes a diferença entre a compaixão verdadeira e uma pseudo-compaixão. É o desdobramento delas. Não se mede a compaixão que Cristo nos ensina pelo sentimento que ela causa em nós, ou o impacto sentimental que ela causa em nós. Então, aprenda isso. Bom, então a gente pode ver muitas vezes uma pessoa que se compadece esteticamente, aparentemente, de forma quase que impassiva. A gente fala: que criatura que não tem coração. Mas essa pessoa aparentemente sem coração se dispõe a ajudar. Algumas outras se escabelam, algumas outras têm emoções profundas diante de uma cena desagradável com um outro, com o seu semelhante, mas não passa do sentimento, do afeto. Quem teve compaixão? Aí, se você é alguém que lê a Bíblia, você vai lembrar que eu acabei de retratar com outras palavras
o bom samaritano. Quem foi o próximo daquele homem caído? Aquele que transformou a sua compaixão em ajuda, em prática. A compaixão não é medida pela intensidade do sentimento que nos provoca, mas pela reação que temos ao sentimento que nós tivemos. É isso que define a compaixão de Jesus. Ele fala, olha, eu não posso ignorar isso. Eu não posso apenas lamentar isso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Então Jesus nos ensina isso. Não é? E é curioso nesse versículo, porque esse versículo ele fala da reação de Jesus. O homem se aproxima quebrando o protocolo, Jesus vai adiante e toca esse homem. Teoricamente, Jesus estaria impuro a partir daquele momento. E no primeiro momento as pessoas achavam isso. Nossa, ele está impuro. Aí quando viram o milagre, eles falaram, alguma coisa errada aconteceu aqui. Aí eles perceberam a inversão da lógica religiosa deles. O Jesus que tocou e deveria ficar impuro foi o Jesus que tocou e retirou a impureza do homem. Mas vamos prosseguir, que tem algumas coisas bem interessantes aqui no texto. Terceiro, Jesus vai nos ensinar, hoje, estou dizendo na época, que na era da lacração, o exemplo dele é o da discrição. Pô, Jesus acabou de fazer um feito que ia bombar, velho. Ia bombar no Instagram de Pilatos. Ia ser uma coisa extraordinária. Aquele vídeo do TikTok, tá certo? Era capaz da mulher de Herodes curtir. Aquele negócio fabuloso. Aquilo ia dar uma visibilidade tremenda para Jesus. Aí Jesus chega para ele e diz o seguinte: olha, você, por favor, não posta nada não. Eu vou precisar desse momento aqui mais discreto. Não faz propaganda com isso não. Ao invés disso, vai lá no sacerdote, mostra-te para ele, para que ele prescreva para você o protocolo ritual para te reinserir na sociedade, agora como um homem purificado. A gente não sabe se o leproso foi ao sacerdote, mas a gente sabe que ele falou o que não era para falar. E ele abriu a boca, ele falou, oxe, eu quero é falar desse negócio aí. Que ir para sacerdote coisa nenhuma. Eu vou logo falar, que eu estou puro, olha aqui, eu não preciso de sacerdote não, olha aqui, ó. Está tudo aqui novinho, pele de bebê. Só que isso tinha uma implicação para Jesus. Além do gesto de desobediência, aquilo ia criar um transtorno. E aí cria a situação mais interessante dessa narrativa, que é a inversão de papéis. Vocês perceberam aqui a ironia de Marcos? Jesus vai chegando na cidade, tem um homem que não pode entrar na cidade, porque cerimonialmente está impuro. Ele se encontra com Jesus, Jesus cura ele, pede discrição, ele não oferece discrição, e então, a partir daquele momento, o Jesus, que cerimonialmente estava puro e poderia entrar na cidade, purifica o homem que estava impuro sem poder entrar na cidade, e ele passa agora a ser o excluído da cidade. O texto termina dizendo que as pessoas
que Jesus não podia mais entrar na cidade, ele ficava nos arredores e as pessoas saíam da cidade para ir ao encontro dele lá fora. Eles trocaram a posição. É isso que, em teologia, a gente chama de sacrifício vicário. Na teologia calvinista, sacrifício substitutivo. Ou seja, Deus assume as nossas dores. Deus assume o nosso lugar. O excluído, impuro, agora é incluído e purificado. O puro e incluso, agora é o impuro excluído. Isso é o que Jesus faz comigo e com você o tempo todo. Ele assume as nossas dores, toma o nosso lugar. Ele faz isso o tempo todo comigo e com você. Esse é o Evangelho. A gente está aqui na essência do Evangelho do Senhor. Ele assumindo as nossas dores, para possibilitar que vivamos e vivamos em abundância. Então, encontrar-se com Jesus é fazer essa permuta. Senhor, eu não tenho como me livrar disso. Jesus fala, eu vou assumir isso por você e vou te dar uma outra condição. Ele faz isso conosco. Nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pela morte de Jesus, nós agora vivemos a vida de Cristo em nós. É esse o milagre que Ele faz todos os dias, nas nossas vidas, quando a gente se encontra com Ele. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor imenso, manifestado em Cristo Jesus, o teu Filho, nosso Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos nos encontrar todas as vezes que nos abrirmos para esse encontro, porque o Senhor não está ocupado em demasia, que não possa atender o clamor de pessoas muitas vezes fracas e que se acham insignificantes como nós. O Senhor está sempre à disposição para nos acolher, para nos abraçar, para nos tocar e nos livrar das nossas impurezas e limitações e nos dar a vida que habita no Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo milagre do encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém, irmãos. Amém. Senta só um pouquinho, para eu reforçar aqui alguns avisos. Os nossos pequenos grupos, na semana do feriado de São João, ele vai estar em recesso, tá bom? Até porque na quarta também, que é um dos dias de encontro dos pequenos grupos, a gente vai ter aqui a programação do Arraial, tá bom? Eu quero, inclusive, incentivar você, porque às vezes a gente dá como líquida e certa a nossa participação, não. Veja só, a questão de comida, tudo isso precisa ser ajustado. Então, mesmo que esteja claro para você, que você, não, na sua cabeça está claro, eu até toquei no assunto, por exemplo, para jovens, no grupo dos jovens eu já falei, não,
põe lá na enquete que está lá no grupo da igreja, por favor, chega lá e marca se você vai poder estar ou não. Eu sei que é exatamente o dia do feriado, vai ter muita gente viajando. Nas manifestações até agora a gente tem visto isso aí, muita gente viajando, mas por favor, se você vai estar aqui, você informa, porque isso é importante para as comidas, as coisas aí, isso vai ser muito importante, tá bom? Então, não deixa de fazer isso não, vai lá no grupo, se alguém até puder ir lá agora e botar um negócio marcando assim, apontando, acho que alguém já, aí, Rebeca já colocou, enquete aqui. Então, vai lá para você marcar aí, se você vai poder estar aqui no dia 24, não é? Tem um cardzinho para isso? Acho que Clara tinha me mandado um card. Pois é. Domingo que vem a gente vai projetar esse card aqui também, vai fazer uma versão horizontal para a gente postar aqui também, tá bom? Então, não deixe de fazer isso não, ok? Acho que hoje a gente não tem ninguém que está visitando, né? Pela primeira vez? Acho que não. Sim, Beca. Por favor, velho. Quer dar um aviso? Então venha, Beca. Gente, eu estou vindo aqui para dar um aviso vamos abrir novamente para a gente aceitar doações para os livros para a biblioteca da igreja. Então, se você tem livros que você queira doar para a biblioteca, você pode trazer. Que até eu falo assim de abrir para doações, porque o melhor é ser em períodos específicos das doações, porque sempre antes de entrar nas prateleiras, a gente faz a triagem, a gente cataloga e coloca lá. E a gente não tem uma equipe muito grande para estar fazendo essa triagem. Então, se toda vez que eu subo na igreja tem um livro lá, eu tenho que pegar esses livros. Aí, no domingo seguinte, tem um livro aqui. Então, o melhor é se especificar agora. Então, pode trazer os livros. E aí, eu vou aproveitar e depois do recesso para poder fazer a triagem dos livros que trouxerem. E lembrando, você está trazendo os livros, não é para se livrar dos livros. São livros que você acha que pode contribuir para a biblioteca da igreja. Então, por exemplo, já teve livro em triagem que o estado do livro que era a capa soltando, a parte de trás também soltando, as páginas todas soltas. Eu acho que ele já não está muito apropriado para ser assim usado por outras pessoas. Então, tem também aí uma noção do estado do livro para poder doar. E lembrando também que na biblioteca a gente não aceita livro didático mesmo, tá bom? Exatamente. O livro didático você leva lá para a escola e disponibiliza, ou vende, ou então disponibiliza para alunos que vão chegar depois. Você não precisa trazer livro didático para aqui, para a nossa biblioteca, né? Acho que tem muitas escolas, não sei hoje em dia se as escolas usam livros didáticos, mas assim, muitas escolas fazem isso, né? Você pode levar ou para vender para quem está chegando naquela turma, ou então para doar. Tá bom? Mas para aqui não, a gente não trabalha aqui com livros didáticos, tá bom? 10 minutos para a gente tomar uma água, um café, um biscoito, comer um biscoito, né? A gente não toma biscoito, a gente come biscoito. E aí a gente depois volta para a nossa escola bíblica.